noite, gente. Vou esperar chegar o pessoal pra gente começar um pouquinho aqui a falar. Eu amo essa música. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Já já a gente começa a conversar. Podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a surgir. As ondas atendem ao meu mandar. Boa noite pra quem tá chegando. Seja bem-vindo a mais um bate-papo. A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. Vai acalmando seu coração, que hoje Deus tem uma palavra muito linda para os nossos corações. Chegou a bonança, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos Bom, gente, o pessoal vai entrando aí. Eu vou começar para não ficar muito à toa aqui olhando pro nada, né? Então vamos lá. Como vocês estão? Tá frio por aí? Aqui tá frio pra caramba. E eu sou bem frienta. Eu vou só desligar aqui a música, peraí. Senão eu acabo me perdendo. Eu gosto muito de música, então eu acabo me perdendo quando eu começo a falar e ouvir música ao mesmo tempo. Tem gente que consegue concentrar nas duas coisas, né? Eu não consigo. Eu sou muito musical, então eu acabo me perdendo. Então vamos lá. Hoje o título da nossa live tá escrito assim: quem é seu Deus, né? Às vezes a gente tem, ainda mais nessa última semana, nós temos visto muitos pontos de vistas através das pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, ou quem é Deus, né? Quem é esse Deus desses crentes, digamos assim, né? E eu, desde o começo da semana, eu tava... Oi, Vera. Eu tava fazendo o meu devocional de manhã, baseado no livro de... que também tá frio, muito frio e chuva também. Então, voltando lá, eu tava fazendo meu devocional no livro de Daniel, né? Eu sou apaixonada na história do livro de Daniel, né? Desde lá do começo quando eles foram, os amigos foram lançados na fornalha, né?
E a história toda de vida dele, pra mim, é um exemplo a ser seguido. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da vida desse rapaz, né? Desse homem de Deus, né? A princípio de tudo, eu quero que vocês entendam... Oi, tia, benção. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A Bíblia, ela tem várias pessoas, tem várias... algumas pessoas dizem personagens, né? Da história ali. Eu não gosto muito desse termo, mas, né? Vamos falar assim. E esse contexto, para a gente entender, se baseia num período em que alguns judeus foram levados prisioneiros para Babilônia, né? Cativo, né? Foram levados em cativeiro para Babilônia, né? Para quem não conhece a história de Daniel, se passa o seguinte: Daniel e seus amigos foram levados junto com outros judeus, né? Para Babilônia. Foram escravos, e ele e seus amigos eram jovens muito inteligentes, de boa aparência, né, com educação muito, né, eram acima da média dos jovens que foram presos, e eles foram levados para o castelo, né, para o palácio do rei, né, para servir junto aos povos daquela região, né? E o rei queria que eles aprendessem a língua da Babilônia, né? Porque eles falavam aramaico e eles ali queriam que aprendessem o idioma também dos babilônicos. E lá foi dado outro nome para eles lá, para os 3 amigos deles lá. Na verdade, eles são em 4, né? Então foi trocado o nome deles para um nome da cultura da Babilônia lá. E foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, tem vários episódios, não vou entrar a gente pode contar em outros períodos, né, dessa história, mas esse cenário se baseia nisso, né, os judeus foram levados cativeiros para Babilônia e Daniel e seus amigos se destacaram, né, lá nessa região, né, e Daniel, hoje nós vamos falar especificamente de Daniel, ele foi um homem acima da média, né, e é um homem que não abriu mão dos princípios dele, mas temendo tanto os reis, quanto estava abaixo das autoridades do rei e temendo a Deus acima de tudo, né? E ele era um homem segundo o coração de Deus, né? A Bíblia, a gente vê alguns homens, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês que eu estava falando, acabei não falando, não vejo as pessoas da Bíblia como simples personagens, pessoas inatingíveis, né? Pessoas que, nossa, Abraão foi assim, Jesus foi assado, Elias foi de outro jeito. Quando você começa a ler a Bíblia, trazendo para o seu dia a dia, quando você começa a ler a palavra de Deus, tentando trazer para ele como pessoas como você, como eu, né? A Bíblia fica muito mais pessoal, a palavra de Deus fica muito pessoal. Algumas pessoas erram em trazer esses homens como homens intocáveis, como homens que eram difíceis de alcançar. Nós temos exemplo na Bíblia de Elias, que foi um homem que passou por uma depressão, foi um homem que teve medo, né? Que teve várias coisas que podiam... mostrar a humanidade de Elias, né? E Daniel é a mesma coisa. O cenário de Daniel é exatamente isso. Ele é tirado do meio do povo, ele é tirado do meio da família dele, adolescente ainda, e ele é levado preso, né? Numa terra diferente, num país diferente. É como se a gente, que é brasileiro, fosse levado para os Estados Unidos sem saber falar a língua de lá, né? Então, esse é o cenário. Eles são arrancados dos pais, do meio do convívio dele, da cultura que eles acreditam, do Deus que eles acreditam, é levado para o meio de uma idolatria. Na Babilônia tinha muitos deuses, tudo eles cultuavam, né? E Daniel se mantém firme junto com seus amigos, né? E nesse episódio de hoje que eu quero falar com vocês é baseado no livro de Daniel, do capítulo 6. Eu estava fazendo uma meditação essa semana, bem antes de saber de tudo isso que estava acontecendo, e em relação à menina, em relação à postura de outros cristãos aí, que foi nas redes sociais, ou que foi na porta do hospital, mas eu amei a postura de Daniel, né? No sentido de explicar com a própria vida quem é o Deus dele, quem é o Deus que ele servia. Lembrando que Babilônia era um lugar que tinha muitos deuses, muita cultura diferente, uma cultura totalmente diferente da judaica, né? Então, o que acontece no cenário que está acontecendo aqui? Eles já havia passado muitos anos, né? Os amigos de Daniel e Daniel se destacavam por sua inteligência, por sua sabedoria, por sua humildade, né? Pelo fato de conhecerem a Deus e manterem firme aquilo, né? A quem eles criam, a quem eles adoravam. E no começo do capítulo 6,
O rei Dário aqui já é o terceiro rei, né? No período em que Daniel tá vivendo cativo na Babilônia. Então é o período do terceiro rei. Então Daniel já pega o terceiro reinado. Dário é filho de um dos reis da Babilônia, né? De Beltesazar, se eu não me engano. E aí o que acontece? Dário, ele vê que Daniel se destaca acima de todos os outros, de todos os babilônicos, né? Porque a Bíblia é tão lindo que ele fala assim, né? Dário, no versículo 1 fala assim: Dário achou bem por nomear 120 sátrapas, que é governadores, para governarem todo o reino, né? E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel, ou seja, Daniel estava acima da média desses 120 governadores, né? E ele estava se destacando, né? Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas para eles, que o rei não sofresse nenhuma perda, né? Então tinha aquela coisa de administração, né? Aquela coisa política, né? Então o Daniel estava acima da média. Olha, o versículo 3 fala o seguinte: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas que por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império, ou seja, estaria só abaixo do rei. Vocês vão entender por que eu estou rodeando tudo, explicando o cenário. O que acontece aqui? Vou fazer um resumão. Quando nós temos pessoas que se destacam, né, por ser quem elas são, pelo caráter, né, pela humildade, pela competência no trabalho, né, nós sabemos que essas pessoas levantam olhares para cima dela, né, nós sabemos que começam a ter olhares de inveja, começam a ter falação, começam a ter motim para poder tirarem as pessoas do cargo, né, dela, e foi isso que aconteceu com Daniel. O que acontece aqui? No versículo 4 fala assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Ou seja, eles não aceitavam um judeu. Quem é um judeu na terra dos babilônios, né? Na terra dos babilônicos, para poder governar sobre eles, né? Eles não admitiam isso, né? Até porque ele não cultuava os outros deuses deles, né? Daniel era fiel a Deus, somente a Deus. E aí eles começaram a tentar achar algo errado em Daniel e viram que pela lei dos homens eles não achariam nada errado em Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, era um homem que procurava servir tanto a Deus quanto a nação que ele estava. Por mais que ele estava ali há muitos anos na Babilônia, ele até poderia ter saído já da Babilônia, já estaria no terceiro reinado, né? Mas ele provavelmente achou ali a Babilônia a pátria dele, a segunda pátria dele. Foi ali que Deus o quis, né? Mesmo estando em cativeiro no começo lá da adolescência dele, ele permaneceu fiel àquilo que ele acreditava, em quem ele acreditava, né? Então, os governadores começaram a fazer um plano para tentar derrubar Daniel. E viram que pela lei dos homens eles não conseguiriam. E aí, o que eles fazem? Eles fazem um outro plano. E eles se reúnem e falam: olha, pela lei nossas leis, por tudo, nós não vamos conseguir achar nada de errado dele. Nós vamos ter que derrubar ele pela lei dele. Isso aí tá em todo o capítulo 6, essa história, tá? Eu só vou resumir para não ficar lendo o capítulo todo, porque tem muitos versículos. Tem 28 versículos. E aí, o que acontece? Aí eles tentam pegar Daniel pela própria fé de Daniel. O que eles fazem? Nós sabemos que 99% dos reis, ou quem tem o poder, são vaidosos, né? Você pode tirar todo o dinheiro de um ser humano, mas se você dá poder para ele, você vai ver quem ele é. E os sátrapas, os governadores, conversam com o rei, para o rei fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro deus, a não ser o rei, né? Não podia fazer nenhuma petição, não podia fazer nenhuma oração, a não ser ao rei, durante 30 dias. Por que eles fizeram isso? Porque Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E aí, então, o que eles queriam fazer? Fazer com que eles sabiam que Daniel não ia parar de orar. Porque ele amava Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer rei, acima da própria vida dele. Ele amava Deus. Então, eles sabiam que Daniel não ia abrir mão dessas orações a Deus, né? Nos 5 outros capítulos, se vocês tiverem curiosidade de ler, Deus livra o reino, os reis, os magos da morte por causa da vida de Daniel, né? E nos versículos anteriores aqui fala que Daniel era cheio do Espírito de Deus, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós passamos a estar no centro da vontade de Deus,
tudo que a gente faz na vida, não que a gente não vai ter problema, que vocês vão ver que Daniel sofreu um problema gravíssimo aqui, né? Deus não evita os problemas da nossa vida, mas Ele está conosco, né? Ele nos fortalece, Ele nos faz vencer, Ele nos faz passar pelas provas com outros olhos, né? Com outra força, com outra fé. E nós vamos ver na história que Daniel não foi poupado de um sofrimento aqui. Então, o que acontece? Nesse período de 30 dias, Daniel está dentro da Babilônia. Todo o povo que habitava na Babilônia não poderia falar nem pedir para nenhum Deus, a não ser que fosse o rei. Mas Daniel é temente a Deus, né? Ele ama a Deus sobre todas as coisas. E aí, o que acontece? Daniel e os governadores sabiam que ele faria isso, e na hora da oração, lembra que eu falei que ele ora 3 vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e de noite. Então, provavelmente na hora à tarde, devia ser umas 3 horas da tarde, mais ou menos, que ele estaria orando. Então, os governadores vão até os aposentos de Daniel e vê Daniel, porque ele orava no rumo de Jerusalém, né? Que era o lugar que o povo de Deus tinha para adorar a Deus, mas como ele estava preso, ele não ia para Jerusalém, então o rosto dele era voltado, o corpo dele era voltado para Jerusalém. Então ele se ajoelhou e orou. E o que os governadores fizeram? Foram lá e entregou Daniel para o governador. Só pro rei. Como o rei era amigo de Daniel, o rei amava Daniel, né? Ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual que era a punição para quem não quebrasse esse decreto do rei? Era ser jogado na cova dos leões, né? Que essa é a passagem que todo mundo que conhece a história de Daniel sempre fala de Daniel na cova dos leões. Então, como castigo, a pessoa que não cumprisse esse decreto, eles deixavam os leões com muita fome, né? Provavelmente alguns dias sem comer, sem alimentar. Então, eles iam jogar Daniel na cova dos leões, ou quem desobedecesse. Nesse caso, foi Daniel, né? Então, o rei Dário ficou atormentado, porque ele amava Daniel, ele era amigo de Daniel, né? Ele não servia o mesmo Deus de Daniel, mas ele amava Daniel, né? Ele, como rei, e rei quando decreta algo, o decreto é irrevogável, ele não pode voltar atrás na palavra que ele lança, né? Então, é decreto é irrevogável, vindo de um rei. E aí, o coração dele ficar desesperado, porque o amigo dele vai ser jogado na cova dos leões. E aí começa a história que eu quero, depois desse resumão, falar para vocês. Quem é o seu Deus? Como você tem mostrado que seu Deus é? Que tipo de Deus é esse que você tem? Né? Que tipo de poder esse Deus tem? É um Deus que é fraco? É um Deus pequeno? É um Deus que é injusto? É um Deus que é justo? É um Deus que é amoroso? É um Deus que é vingativo? Que Deus é esse? Né? Que Deus você espelha para as pessoas. Porque olha o que o rei diz para Daniel. No versículo 16, no 14 ele fala o seguinte: ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel. Esforçou para salvá-lo até o pôr do sol. Mas os governadores, como queriam o fim de Daniel, falou: olha, rei, a sua palavra não pode voltar para trás, é um decreto. O que as pessoas e as nações vão pensar a seu respeito? Então, ele não podia mudar a palavra dele. No versículo 16, é um dos versículos mais bonitos. Então, o rei deu ordem e trouxeram Daniel, ou seja, ele tinha que manter a palavra dele. E o lançaram na cova dos leões. Aí o rei disse o seguinte: o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Então, pela fé de Daniel, pela obediência de Daniel, por mostrar quem é o rei, o Deus que ele servia, que tipo de Deus era esse que ele servia, a fé de Daniel, a vida e o testemunho de Daniel contagiou o rei. O que o rei fala aqui? O Deus a quem tu serves vai te livrar. Então, ele, como se tivesse injetado uma injeção de fé no rei Dário. Lembre-se que ele não cultuava o Deus de Daniel. Ele apenas conhecia o Deus de Daniel. Então, ele fala, o que ele fala aqui? Ó, o teu Deus, a quem serves continuamente. O que é continuamente? É todos os dias, toda hora, o tempo todo. Daniel tinha isso. Ele respirava, exalava Deus em tudo que ele falava. Em tudo que Deus fazia, em tudo que Daniel fazia, tinha Deus no meio.
Em todo o tempo Daniel estava presente, Deus estava presente na vida de Daniel. E ele procurava mostrar isso. Por isso que ele fala continuamente, né? Então ele fala sobre isso. Aí no versículo 18 fala o seguinte: depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, que não era uma prática normal de um rei fazer. E não foram trazidos à sua presença instrumento de música, e o rei perdeu o sono. Ou seja, o amor do rei era tão grande por Daniel, a preocupação do rei era tão grande, a culpa de ter feito esse decreto e ter colocado um amigo na cova dos leões. Vocês imaginam a cabeça dele? Provavelmente ele ficou: ó Deus de Daniel, livre Daniel da boca dos leões ferozes que estão lá. Provavelmente ele clamou a noite inteira ao Deus de Daniel. Será que nós temos amigos que podem falar assim: ó, o Deus da Miriam vai me livrar? Senhor, esse Deus que a Miriam mostra pra mim quem é esse Deus que ela tanto fala com tanta alegria, com tanta paixão. Esse Deus que ela... Será que as pessoas podem falar assim: ó, eu quero o Deus da Miriam, eu quero o Deus da Maria, eu quero o Deus da Sebastiana, eu quero o Deus... Será que as pessoas podem falar assim? E aí, o que a gente já percebe? Ao romper do dia, no versículo 19, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Assim que o sol nasceu, ele foi lá. E olha que lindo esse versículo. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque no fundo provavelmente ele imaginou: quem vai sobreviver a leões famintos naquela cova? Provavelmente devia ter uns 3, 4 leões lá, né? Ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves continuamente, novamente ele fala sobre isso, pôde livrar-te dos leões? O coração dele estava com medo de não ouvir uma voz. Gente, eu fico emocionado com a história dessa. Aí Daniel fala o seguinte: o meu Deus... Olha que paixão que a gente ouve essa convicção da gente saber quem é o nosso Deus. Não é esse Deus que as pessoas pregam aí fora. Não é esse Deus que é sem noção, né? Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor, é um Deus de poder, é um Deus de livramento. Ele é um Deus de amor, mas as pessoas só pregam que Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que guarda. Deus não livrou Daniel da cova. Daniel foi jogado na cova. E vocês vão ver o que ele falou aqui. Ele fala o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus não tirou a fome dos leões. Leões provavelmente estavam morrendo de fome ali. Mas enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achado inocência em mim diante dele. E também diante de ti, não cometi delito algum. Ou seja, Daniel era inocente, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum, nenhum arranhão em Daniel tinham achado, porque havia confiado em seu Deus. Vocês podem ver os artigos que a Bíblia coloca aqui: o meu Deus, o seu Deus, entendeu? Não colocaram assim indefinido, né? Em um Deus, no Deus, não. Era o Deus de Daniel. E ele fala com muita convicção: o meu Deus, a quem eu sirvo. O próprio rei fala: o teu Deus, Daniel, te livrou? E aí vocês vão ver o seguinte, que ele continua falando assim. Aí depois o rei castiga os governadores, né, os que conspiraram contra o Daniel e jogaram eles nas suas famílias, e as suas famílias, seus filhos, para a cova dos leões. E diz a palavra que antes de chegarem lá no lugar onde estavam os leões, eles já haviam sido despedaçados. Ou seja, tudo que a gente faz aqui na terra, não só a gente paga essa consequência, como todos que estão ao nosso redor. As famílias deles eram inocentes diante dos governadores, mas a raiva do rei era tão grande por ter feito essa maldade, planejaram essa maldade contra o Daniel. Eles pensaram, eles maquinaram, fizeram o rei, manipularam o rei para ter esse favor, digamos assim, porque, né, humanamente, pela visão do homem, uma pessoa
pessoa comum ser jogada no meio dos leões, era óbvio que ele morreria. Mas nós temos um Deus. Se você está com a sua vida diante do altar, certo? Se você está com a sua vida diante de Deus, certo? Deus te livra do que for. De qualquer problema, Deus vai te livrar, que você não causou, que você não procurou, Deus vai te livrar. E olha o que acontece. No 26 fala o seguinte: promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, ou seja, a Babilônia, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre o seu reino, nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livre e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Ou seja, Daniel ainda pegou mais um rei depois e foi próspero nesse reinado também. Então, através da fé de Daniel, do contínuo, né, do dia a dia de Daniel, Daniel mostrou quem é o Deus dele. E por causa dessa atitude, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Da cova não, da boca dos leões, porque Daniel foi jogado na cova. E por Deus ter livrado Daniel, porque achou inocência nele diante dos homens e diante de Deus, o rei faz um decreto para que toda a Babilônia adore o verdadeiro Deus. Ele reconheceu quem era o verdadeiro Deus. Lembrando que a Babilônia era um lugar onde tinha muita idolatria, né? O que eu quero, qual que é a mensagem? Mas Miriam, você falou, e qual é a mensagem que você quer deixar aqui para nós hoje? A mensagem é o seguinte: é muito fácil a gente falar nas redes sociais quem é Deus. É muito fácil a gente falar, né, escrever ou postar quem é Deus. Agora, o que as pessoas querem ver é quem é o seu Deus. Que tipo de Deus você tem mostrado, né? Que tipo de Deus você tem mostrado para as pessoas ali? É aquilo que eu falei no começo. Será que as pessoas podem falar assim, eu quero o Deus da Miriam? Esse Deus da Miriam é diferente. É diferente do Deus da Joaquina ali atrás. Quem é esse Deus? Né? Deus nunca vai me livrar da cova, mas Ele vai estar comigo ali. Vai enviar anjos para me salvar. Deus nunca prometeu que ia nos livrar de problemas. Nunca. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você nunca vai ver um evangelho, de acordo com a palavra, que nos livre de problemas. Mas Ele promete estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é a consumação do século? Até a volta dele. E Ele vai voltar. Essa é uma promessa do Senhor. Ele nos promete que vai estar sempre conosco. Mas será que as pessoas podem querer esse nosso Deus? Será que esse Deus que a gente está mostrando para a humanidade é o verdadeiro Deus? Quem é o nosso Deus? Será que Dário pode... Será que nós podemos fazer como Dário, né? Será que as pessoas podem fazer como esse rei Dário? E falar, não, gente, adorem esse Deus da Miriam. O Deus da Miriam é bom demais. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que protege. Gente, humanamente falando, é algo impossível ser liberto, se você se encontrar com um leão faminto e ser liberto, livre dessa cena de morte, porque era uma coisa que era real, provavelmente eles morreriam ali, Daniel morreria ali. Mas Deus fechou a boca. Deus mandou um anjo ali e fechou a boca dos leões. Será que Deus tem feito isso por você? Será que Deus tem mostrado para as pessoas lá fora, olha, o Deus da Miriam é um Deus maravilhoso. É um Deus que muda vidas, é um Deus que abre portas, que fecha portas. Será que nós podemos ser como Daniel? Será que nós podemos passar pela rua e falar, lá vai a Miriam, nossa, o Deus da Miriam é maravilhoso, eu quero esse Deus. Porque é muito fácil a gente falar, só que Deus é amor. Mas o amor que as pessoas estão levando aí fora é um amor deturpado, porque Deus é justiça também, né? É impossível vocês olharem um Deus que vê toda essa maldade no mundo e está sentado no braço... está sentado no trono, de braços cruzados, como se não fizesse nada. Isso não existe.
Isso não existe, isso não é amor. O amor é correção, o amor é justiça. Quando um pai, ele ama um filho de verdade, como uma mãe ama um filho de verdade, ela não vai ver a coisa errada, os pais não vão ver, ou quem é educador ou cuidador das crianças, vai ver as coisas acontecendo e fingir que nada está acontecendo. Nós vamos corrigir, nós vamos castigar, nós vamos tirar os privilégios, é isso que Deus faz com a gente. A pergunta que eu quero deixar mais uma vez: quem é seu Deus? As pessoas podem olhar para você e podem ver Deus? Ou as pessoas olham para você e vê um demônio? Será que as pessoas podem continuar olhando para você e falar, eu quero esse Deus dela é diferente? Como o rei Dário fez aqui e passou a adorar o Deus de Daniel? Eu quero deixar essa palavra para você hoje, que você reflita bem nisso. Quem é o Deus que nós estamos mostrando para as pessoas? Né? Quem que é esse Deus dessa geração que nós estamos mostrando? Nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo que fecha a boca dos leões, é o mesmo que passeia com nós na fornalha, como os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, né? E nem um fio de cabelo deles foram queimados. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que mandou o maná do céu, é o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus que enviou seu filho, Jesus, o único filho dele, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter salvação. Mas nós temos que mostrar, nós temos que mudar de vida. Daniel se manteve fiel àquilo que ele acreditava, aos costumes dele de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós temos orado? Às vezes a gente só ora na hora de dormir. Daniel levantava e já orava, já estava na presença do Senhor, consagrando aquele dia para ele, pedindo livramento. Provavelmente essa foi uma das orações que ele fez ali. E Deus o livrou. E provavelmente dentro da cova ele continuou orando. Nós temos que ter esse hábito de falar com o Pai. Se você quer ir para o céu, quando Jesus nos chamar, o que você vai fazer no céu? A oração é uma conversa com Deus. É quando você começa a falar para Deus tudo aquilo que você sente. Senhor, olha, tá difícil hoje, a situação tá complicada, eu tenho um parente que tá internado, se não for o Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, me ajuda, porque a situação tá complicada aqui em casa, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, Deus, eu tô com vontade de morrer, eu quero morrer. Isso é oração. Isso é você rasgar o coração para Deus, é se prostrar, é falar, Deus, eu não consigo vencer essa ansiedade, esse medo, essa compulsão, né, esse pecado. Eu vou falar, eu já falei em outras mensagens, mas ontem eu fui no dentista. Todo quem me conhece sabe que eu tenho pavor de dentista. E uma das orações que eu falo é, Senhor, me ajuda, porque eu tenho medo, literalmente. Eu posso ter 10 filhos, mas dentista é muito complicado para mim. E eu fiz essa oração, Pai, pega na minha mão. Me ajuda a passar pelo dentista, porque pra mim eu começo a ficar com a mão gelada, a anestesia não pega porque eu fico muito tensa, e eu pedi, Deus, me relaxa pra anestesia pegar. Eu saí de lá com a boca, eu ia fazer a live ontem, né, então não consegui fazer porque eu tava com a boca anestesiada. Então, mas eu senti Deus ali. O médico ainda falava pra mim assim, você não parece que tem tanto medo, porque você parece estar relaxada. Aí só pensei, só Deus sabe como é que eu tô aqui. Gente, nosso Deus é lindo. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus pessoal, Ele não está longe. Por muito tempo eu achei que Ele estava longe, sentado lá no trono, esperando a gente errar para jogar um raio na nossa cabeça. Mas Ele é um Deus maravilhoso que fica sentado ali do seu lado, esperando você falar com Ele, esperando você abrir o coração para Ele. Ele não é um Deus distante. Às vezes parece que é loucura o que eu falo, né? Parece, você coloca um banquinho, não, o meu banquinho está sempre aqui, ó, do meu lado. Porque é onde eu peço para ele ficar quando eu tô trabalhando. Eu falei, pai, senta aqui, conduz minha mão para eu costurar. Esses últimos bonecos que eu fiz debaixo de oração o tempo todo orando, porque tinha arte ali que eu não sabia manjar direito, né, de algumas partes da costura. Eu ainda não tenho tanto curso assim, mas vou fazer em nome de Jesus, vou me aperfeiçoar. Mas eu pedi para ele me ajudar e ele me ajudou. Ele tá ali, ele tá presente. É como se eu sentisse, ele fala, filha, eu tô aqui.
Eu tô aqui, fica calma, você vai conseguir. No dentista ontem eu senti a mesma coisa. Eu falei, só na hora que o dentista falou pra mim, né? Mas você não parece estar nervosa. Eu falei, Deus sabe todas as coisas. O dentista, exatamente, o dentista, gente. Eu tenho pavor de dentista. Mas Deus é lindo. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Se vocês pudessem conhecer o meu Deus, o mundo seria diferente. Se vocês pudessem sentir o amor do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu tento passar para vocês, é algo maravilhoso. E eu queria falar um negócio com vocês, depois eu vou escrever aqui na live, que eu esqueci de escrever. Eu tô com um projeto que nasceu no coração de Deus, nasceu no meu e Deus confirmou, eu acho, sei lá, qual a ordem que foi. Mas eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos fazer um grupo no WhatsApp, né, para mulheres. E eu vou deixar o meu WhatsApp aí. Quem quiser entrar, né, são pequenas palavras, porções diárias que eu vou colocar no dia de oração, de um trecho da Bíblia, tá? Vai ser todo dia que nós vamos falar um pouquinho. Às vezes nós estamos passando por momentos de angústia, às vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade. E quem quiser depois me chamar no privado para orar, né, ou para compartilhar alguma coisa em especial, nós vamos fazer isso. Então eu vou deixar o meu telefone aí para vocês quiserem, né, participar do grupo. Algumas eu vou colocar no meu contato. Quem não quiser ficar no grupo que eu colocar, quiser sair, fiquem tranquilas, tá? Não tem problema, não é nada obrigatório. Eu vou colocar um grupo enorme de pessoas e depois eu vou colocar o nome de vocês no grupo, vou deixar meu WhatsApp, me mandem. Se vocês não conseguirem me adicionar, manda o celular que eu adiciono vocês. Às vezes meu celular dá uma travada para as pessoas me adicionarem, mas eu consigo adicionar vocês, tá? Então eu vou deixar, assim que acabar a live, eu vou deixar o meu WhatsApp em cima da bio, né? E vou deixar nos comentários para alguém se perder, tá? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Assim como o Dário, né, tava ali intercedendo por Daniel, nós precisamos de intercessão. Nós precisamos de pessoas que orem por nós todos os dias, né? E eu quero me colocar à disposição, é algo que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo e Ele tem me preparado para isso, tá? Então, eu quero deixar realmente essa disposição para a gente poder participar juntas, para a gente orar juntas e para vocês entenderem que nós não estamos sozinhos. Aqui, Dário orou a noite inteira por Daniel. Um rei orou a noite inteira por Daniel, né? Para Deus livrar Daniel ali. E esse é o compromisso que eu quero fazer com vocês de ajudar. Às vezes a gente não pode ajudar fisicamente, porque cada um mora num canto. Seja de qualquer lugar do Brasil, do mundo que vocês quiserem colocar, tá bom? Se vocês quiserem participar. É isso, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, né? Que vocês possam conhecer esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu amo demais e que não abro mão dele por nada nesse mundo. Então eu vou orar com vocês, tá bom? Vamos lá. Pai de amor, querido, maravilhoso, te louvamos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor faz. Senhor, eu quero deixar minha palavra de gratidão aqui, Senhor, pela vida de Daniel. E que essa palavra alcance vários corações, Pai. Que essa palavra alcance vidas, né? E que essas pessoas, Pai, que forem deixar os números aqui, Deus, possam confiar em nós, que nós estamos aqui para servir, ó Pai, que nós estamos aqui para ajudar e amar acima de qualquer coisa, Deus. Pai, nós te agradecemos, entra em cada lar, que a tua salvação possa estar nos lares e que o teu poder seja sentido na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas ou queridos, né? Não sei quantas pessoas estão vendo, mas nós sabemos que tem muita gente vendo. Essa palavra eu quero deixar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês. E eu vou lembrando que eu vou deixar meu WhatsApp aí, tá? Se vocês quiserem deixar o WhatsApp nos comentários, eu vou adicioná-los, tá? Mas quem quiser me chamar no WhatsApp, tá? Vou deixar lá, tá joia? Então, até a próxima e eu vou fazer o grupo daqui a pouco ou amanhã e eu chamo vocês todos, tá bom? Deus abençoe.